Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a NR9, a gestão estratégica aí dos riscos ambientais, que é fundamental o profissional de segurança, seja engenheiro ou técnico, entender um pouco dessa NR9, da avaliação e dos controles dos riscos ocupacionais, essa exposição que pode acontecer no ambiente de trabalho. O primeiro passo é a gente ter ali uma identificação precisa dessas exposições. Ou seja, quando eu vou fazer uma avaliação para identificar risco físico, químico, biológico, que é o principal objetivo da NR9, essa avaliação também dos controles da exposição ocupacional a agentes físicos, químicos e biológicos, o primeiro passo é eu ter uma boa descrição das atividades. Ou seja, eu tenho que fazer um mapeamento detalhado de cada etapa operacional. E aí que acontecem muitos erros. O profissional de segurança do trabalho, às vezes ele preocupa muito com os riscos, sem entender o processo. E aí que ele vai deixar de fato os riscos para trás. Por quê? Se eu não tenho um mapeamento detalhado das atividades, com certeza vai ficar risco para trás. E quando nós falamos, por exemplo, dos agentes formais, a identificação clara do agente físico, químico e biológico. Ou seja, primeiro passo, eu tenho detalhado quais as atividades que tem dentro daquela empresa. Todas as atividades que são realizadas. Segundo passo, os agentes e as formas. Qual que é os agentes que tem exposição àquele colaborador, quando se fala de risco físico, químico e biológico. Lembrando que estamos falando da NR9. Então a NR9 trabalha com esses três agentes, né? Quais agravos à saúde que pode trazer a relação técnica ali entre a exposição e também possíveis lesões à saúde. E também os grupos que vão estar expostos a esses riscos. A definição precisa dos trabalhadores afetados. Quais as funções? Quais os colaboradores que vão ter, de fato, essa exposição? E aí eu tenho montado o meu alicerce da prevenção eficaz. Quando nós falamos de avaliações, elas podem ser qualitativas ou quantitativas. Então, é muito importante essa questão da avaliação quantitativa e o seu dimensionamento. Ou seja, primeiro passo, eu tenho que fazer uma análise preliminar, depois eu vou fazer um dimensionamento, uma validação. Quando nós falamos dessa análise preliminar, ela define ali a necessidade das medidas imediatas ou até mesmo a realização da avaliação qualitativa e quantitativa aprofundada. Então, essa análise preliminar é, de fato, eu conhecer o processo, eu verificar as áreas, o que é feito, quais as funções que tem aí naquele local, quais as máquinas e equipamentos. Aí eu vou fazer o quê? O dimensionamento. Esse dimensionamento, eu vou mapear a exposição real dos grupos de trabalhadores. Qual exposição que tem? Eu vou começar a fazer o quê? A medição. Eu vou permitir o equacionamento técnico das medidas de prevenção. Então, quando eu faço essa análise e dimensiono, de fato eu estou montando a estrutura para essa validação. Ou seja, comprovo ali a eficácia dos controles implementados para fornecer os dados para o programa de gerenciamento de riscos. É muito importante o profissional de segurança do trabalho entender que a hierarquia de controle também ela entra dentro da NR9. A hierarquia de controle também é um plano de ação. Ou seja, na medida que eu identifico um risco físico, químico ou biológico, qual que é o primeiro passo? Tem como eu eliminar? Vamos supor que eu identifiquei ali a presença de ruído, já fiz a avaliação quantitativa dele. Ali deu acima de 85 decibéis. Então, tem como eu fazer uma eliminação direta do fator de risco na fonte geradora? Imagine uma fábrica onde tem ali 90 decibéis de ruído. E aí, desses 90 decibéis, é uma máquina específica que gera ele. As outras, os decibéis são mais baixos. Então, eu tenho que tentar eliminar. Tem como eu enclausurar, isolar aquela máquina? Deixar ela em outro setor, por exemplo, para ter uma exposição menor? Aí, quando a gente fala de minimização e controle, é o quê? Adotar medidas de proteção coletiva. Ou seja, se eu não consigo eliminar a máquina ou equipamento que causa algum prejuízo, tem como eu minimizar, eu ter um controle com equipamento de proteção coletiva, um enclausuramento, uma proteção de uma máquina ou equipamento, por exemplo.
Temos também a questão das medidas administrativas, ou seja, a organização do trabalho, a redução do tempo de exposição, o revezamento também, que é importante, ou seja, os procedimentos operacionais que vão ajudar nessa questão, e também a questão da proteção individual, que é a última barreira. A gente sempre fala aqui no nosso bate-papo. O EPI é importante, porém ele é a última barreira. Se a gente conseguir atuar em barreiras que não dependem do comportamento humano, é melhor. Então, quando eu faço essa avaliação dentro da NR9, dos riscos físicos, químicos e biológicos, é importante a integração ao programa de gerenciamento de riscos. Essas medidas de prevenção e controle, elas têm que integrar o controle de ação do PGR e devem ser incorporadas no seu plano de ação. E também a questão do monitoramento. Eu tenho que ter uma avaliação, né, de eficácia das medidas e deve ser avaliada periodicamente para garantir o quê? A manutenção dos níveis de segurança. Então, esse monitoramento ele é contínuo dentro do ambiente de trabalho. Quando nós falamos de um agente que está dentro da NR9, que é dentro do anexo 1, que é o controle de vibrações, nós temos dois tipos de vibração: vibração de mãos e braços e vibração de corpo inteiro. E nós podemos dar alguns exemplos. Qual que é o nível de ação? Quando eu faço essa variação de vibração, gente, ela tem que ser uma avaliação quantitativa. Eu tenho que ter o equipamento de avaliação de vibração, eu tenho que ir no local, por exemplo, avaliação de mãos e braços. O nível de ação é de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, o limite de exposição é o dobro. Eu não posso permitir uma vibração de mãos e braços superior a 5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a vibração do corpo inteiro, o nível de ação, já é 0,5 metros por segundo ao quadrado. E o limite de tolerância é 1,1 metro por segundo ao quadrado. Então, quais as medidas corretivas obrigatórias? Quando nós falamos de vibração, a engenharia ela tem que trabalhar imaginando que é a substituição de ferramentas, a manutenção preventiva de assentos vibratórios. Então, se eu tenho um equipamento que é antigo, que vibra muito mãos e braços, ou a estrada, ou até mesmo o assento do colaborador ali na máquina, no equipamento, quando é corpo inteiro. Quando nós falamos da operação, melhoria do piso, pavimentos, redução do tempo de exposição diária, um revezamento entre motoristas, por exemplo, ou até pessoas que utilizam marteletes, pneumáticos, compactadores, que vai gerar ali vibração de mãos e braços. A gestão, a questão da alternância de atividades e também vigilância constante dos trabalhadores expostos. Ou seja, quando eu consigo fazer esse revezamento, vai facilitar bastante a questão da gestão de exposição aos riscos. Quando nós falamos, por exemplo, falamos aí da vibração, vamos falar um pouco do calor e da aclimatização, que é o anexo 3 da NR9. Quando nós falamos da responsabilidade, avaliação preliminar, ou seja, eu tenho que identificar nessa avaliação preliminar as fontes de exposição desses riscos. Por exemplo, qual que é a fonte de exposição do risco do calor? Uma padaria, por exemplo, é o forno que tem na padaria, fogão ou outro equipamento que gera o calor. Qual que é a trajetória desse calor e os meios de propagação? O treinamento anual, a capacitação sobre os riscos, sobre os sintomas e medidas de prevenção, ou seja, esse treinamento para o colaborador saber que ele tem que se hidratar, que ele tem que ter um período de repouso quando ele tem exposição do calor, o monitoramento, que é a vigilância ali ativa da saúde focada em distúrbios térmicos também. Então tudo isso, gente, tem que ser avaliado. Os procedimentos técnicos que a gente pode utilizar quando fala do calor, a climatização, ou seja, um processo para novos trabalhadores ou retorno após afastamento. Então, quando nós falamos da emergência nesses locais, protocolos claros aí para atendimentos a algum tipo de intercorrência térmica, se alguém passar mal nesses locais. A organização ela tem que garantir de fato a exposição, que a exposição ali ao calor não cause efeitos adversos. Ela tem que priorizar o controle ambiental sobre o administrativo, ou seja,
Se eu tenho uma cozinha, uma área de produção que tem um calor que está acima do limite de tolerância, foi feita a medição com o medidor de estresse térmico, o principal fator é, de fato, eu conseguir reduzir a temperatura. Eu colocar sistemas de exaustão, sistema de ventilação eficaz, para que eu consiga ter um ambiente mais climatizado ali naquele ambiente. Então, a precisão técnica e normas da NHO, por exemplo, a Fundacentro, ela tem um padrão de referência. Toda avaliação quantitativa deve seguir rigorosamente os procedimentos estabelecidos das normas de higiene ocupacional, as NHOs, garantindo a viabilidade técnica e legal dos resultados. Quando vai se fazer uma avaliação de vibração, de mãos e braços, de corpo inteiro, uma avaliação de temperatura, uma avaliação, né, de calor, no caso, temperatura, de agentes químicos também, os equipamentos têm que estar o quê? Calibrados. O uso de equipamentos com calibração rastreável, ou seja, quem que calibrou, tem como eu ter uma rastreabilidade? É indispensável ter essa rastreabilidade, tá? Dosímetros, que vai avaliar ruído, por exemplo, termômetros de globo, bombas de amostragem devem estar em perfeito estado de operação e com a calibração em dia. A representatividade real, as medições, elas têm que refletir, de fato, a jornada real de trabalho de cada atividade, considerando os ciclos operacionais, considerando variações ambientais que pode ter, né, e a rotina efetiva do colaborador no posto de trabalho também. Então, alguns níveis de ação e controle proativo. Quando nós falamos de antecipação de risco, é importante nós entendermos o quê? O nível de ação. Por exemplo, o ruído. O ruído, se eu ficar exposto 85 decibéis, 8 horas de trabalho, eu vou ter ali uma perda auditiva. Então, eu já estou no limite de tolerância. O nível de ação dele é 80 decibéis, ou seja, o nível de ação é o valor acima do qual devem implementadas as medidas de ação, as ações necessárias ali para o controle sistemático para a gente conseguir minimizar a probabilidade de ultrapassar os limites de exposição. Então, se eu estou acima de 80 decibéis, no caso do ruído, eu já tenho que fornecer, por exemplo, protetor auditivo, eu já tenho que tentar implementar principalmente as medidas de enclausuramento, as medidas de engenharia, usando a fonte. Tá? Então, por exemplo, agentes químicos também é outra questão que a gente tem que ter muita atenção com relação a esses níveis de ação. E é fundamental a integração operacional e comunicação. O papel ali do profissional operacional, ele tem que ter uma comunicação ativa, né? Ele é direito e dever de informar os superiores ali sobre níveis anormais de exposição. Às vezes o local ali onde foi feita a medição, quando foi avaliado, estava uma temperatura X, estava um ruído X, depois passou um tempo e esse ruído aumentou, essa temperatura aumentou. Então o operacional tem que fazer essa comunicação, para de fato ter ali uma adesão técnica. Ô Rose, bom dia, seja bem-vinda. Então, quando se fala dessa adesão técnica, é seguir rigorosamente os métodos de trabalho alternativo que a empresa disponibiliza e o uso correto das proteções, tanto coletivas quanto individuais. A engenharia, o SESMIT, os engenheiros, os técnicos, têm a responsabilidade técnica e também, quando se fala dessa responsabilidade técnica, é de vigilância contínua das atividades. Ou seja, garantir que o plano de ação seja dinâmico dentro do PGR. O que eu quero dizer com isso? Falaram que iriam colocar medidas para abafar o ruído da máquina determinada lá que estava gerando ruído alto. Então, qual que é o prazo? Quem que é o responsável? Então, essa responsabilidade de engenharia e técnica. A tradução de dados também, ou seja, transformar as avaliações quantitativas ali complexas em orientações claras e práticas para o chão de fábrica. Então, quando é feito um documento, um PGR, quando é feito um LTCAT, de fato, são informações técnicas. E nós, profissionais, temos que ser o quê? Educadores. O papel educador do profissional de segurança do trabalho. Então, a segurança é um processo participativo e direcional para a gente ter conformidade, produtividade e sustentabilidade. Primeiro, redução de passivos. Nós temos que trabalhar para reduzir os riscos
jurídicos, os processos trabalhistas, que vai causar prejuízo financeiro para a empresa. Então, seguir de forma rigorosa as normas e procedimentos. Preservação da saúde, garantia ali da integridade física, mental dos colaboradores, reduzindo ali o absenteísmo, doenças ocupacionais. Quando, de fato, nós conseguimos implementar medidas que vai fazer com que o colaborador não tenha exposição a risco físico, químico, biológico, seja ruído, seja poeira, seja contato com produto químico, seja vibrações, entre outros agentes que podem estar presentes, nós estamos fazendo o quê? A preservação da saúde. E eu vou ter uma melhor eficiência operacional, vou ter um processo mais seguro dentro da empresa, que vai resultar em maior produtividade e do ambiente vai ficar um ambiente mais sustentável a longo prazo. Isso tudo a NR9 traz. Ela vai tratar dos riscos físicos, químicos e biológicos. E você que é profissional de segurança do trabalho, é importante dominar essa NR, é importante fazer a leitura dela e aplicar também essas melhorias relacionadas a proteções coletivas, a eliminação de riscos, seguir de fato a hierarquia de controle para ter uma boa gestão com relação aos riscos físicos, químicos e biológicos. Vamos falar agora um pouquinho da NR7, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. O que nós vamos tratar aqui hoje? As diretrizes, as responsabilidades e a implementação na prática. Ou seja, como implementar de fato? Né? Qual que são os profissionais que têm que dominar essa NR7? Técnicos de segurança, engenheiros, médicos, gestores, as pessoas de recursos humanos também têm que conhecer do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Quando nós falamos da NR7, o PCMSO ele estabelece as diretrizes básicas para a preservação da saúde dos colaboradores, ou seja, ele tem que começar com um programa de gerenciamento de riscos. É importante, antes do médico do trabalho elaborar o PGR, o PCMSO, ele usar como base as informações do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Ou seja, quem que tem que cumprir essa questão do PCMSO? Organizações públicas e privadas que tenham funcionários registrados como CLT, os órgãos de administração pública direta e indireta, os poderes legislativo, judiciário e Ministério Público também tem que cumprir, MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte tem também que cumprir, tem algumas adaptações. Então, o PCMSO não deve ter caráter de seleção de pessoal, mas sim de vigilância e proteção da saúde ocupacional. Ou seja, de forma geral, o PCMSO ele é para trabalhar a prevenção da saúde das pessoas que estão ali dentro daquela empresa e organização, de acordo com a exposição que elas têm de determinado tipo de agente, de algum tipo de risco. Então, quais que são as diretrizes estratégicas aí do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional? O PCMSO ele deve estar o quê? Harmonizado com as demais normas regulamentadoras e fazer uma integração contínua. Ou seja, quando se fala de saúde, é a principal norma. Qualquer exposição que o colaborador tiver detectada em alguma das outras NRs, o PCMSO deve abranger. Ele tem uma vigilância ativa, não pode ser uma vigilância passiva. Quando nós falamos de vigilância passiva é o quê? É um monitoramento baseado na demanda espontânea de empregados que procuram serviços médicos por conta própria. Ou seja, o colaborador está sentindo mal, está com algum problema auditivo, algum problema respiratório, algum problema na pele, por exposição a algum agente, né, ruído, um produto químico, uma poeira que tem no ambiente. E quando acontece isso, é o quê? Uma vigilância passiva. Por quê? O colaborador procurou porque a barreira foi vazada. Quando nós falamos da vigilância ativa, os exames médicos dirigidos conforme o risco e também a coleta proativa de dados que eu vou fazer ali dentro do meu PGR, os sinais e sintomas que podem agravar a saúde. Então, isso é uma vigilância ativa, é o programa trabalhando de forma correta. Eu utilizando os dados do PGR para colocar no meu PCMSO e fazer a gestão da saúde de forma com que eu consiga trabalhar todas as áreas, todos os riscos. Quais os objetivos específicos, como nós falamos dessas diretrizes estratégicas do PCMSO?
Nós temos que pensar que ele é feito para quê? Rastrear e também detectar precocemente agravos à saúde relacionados ao trabalho. Então, se eu tenho exposição a ruído e o colaborador faz o exame de audiometria, é justamente para ver se tem alguma perda auditiva. Então, quando nós falamos da questão da implantação, da eficácia e também das medidas de prevenção, é fundamental. O PCM-SHO vai conseguir, através dos exames clínicos e complementares, através do médico do trabalho, dos médicos examinadores, fazer esse trabalho. É detectar também as exposições excessivas a agentes nocivos, principalmente os agentes físicos, químicos e biológicos. Exposição a poeiras, a tintas, vernizes, a vapores, agentes químicos, a vibrações, exposição a ruído, a calor, a frio. Toda essa exposição tem que ter um controle. Então tem que ter o quê? Um acompanhamento diferenciado de empregados que estão suscetíveis a esse risco. Então, se eu tenho colaboradores dentro da empresa que têm exposição à câmara fria, eu tenho que ter esse monitoramento do frio. O que está acontecendo? Qual que é os controles que eu tenho dentro do meu PCM-SHO? Em cima do PGR que foi elaborado. Então, quando nós falamos de definir a aptidão de cada empregado para exercer as suas funções, é sobre isso. Eu conheço os riscos, eu conheço os setores, e na hora que eu estou fazendo o exame admissional, eu sei se aquele colaborador tem aptidão ou não. O controle de imunização ativa relacionada também a riscos ocupacionais. Então, o que é importante? A gente saber quem faz o quê, quais as responsabilidades definidas. Quando nós falamos da NR7, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o empregador, por exemplo, ele tem que garantir a elaboração efetiva e implantação do PCM-SHO. Quem elabora é o médico do trabalho, mas quem tem que garantir que vai ser elaborado é a empresa. Ele tem que custear, a empresa tem que custear todos os procedimentos sem ônus para o empregado. Se está definido ali dentro do PCM-SHO os exames clínicos e complementares, admissionais, demissionais, periódicos, mudança de risco, retorno ao trabalho, todos esses exames a empresa tem que custear. Indicar o médico do trabalho responsável, contratar o médico ou terceirizar para uma empresa que tem um médico, responsabilidade do empregador também. Manter o prontuário por 20 anos após o desligamento, ou seja, o prontuário de todos os colaboradores por 20 anos após o desligamento dele. E garantir que o PCM-SHO seja conhecido pelos médicos examinadores. Ou seja, eu tenho a figura do médico do trabalho que elabora esse PCM-SHO, porém é importante e é fundamental que os médicos examinadores conheçam o programa, conheçam os riscos que o colaborador está exposto. Então, o médico do trabalho, por exemplo, qual é a função dele, por exemplo, do médico do trabalho? A função do médico do trabalho é elaborar e coordenar o PCM-SHO, conforme os riscos do PGR. Primeiro passo, o médico do trabalho tem que conhecer o PGR. Importante ele ir nas áreas, verificar os riscos ali que está dentro do PGR. Ele pode realizar ali os exames clínicos e emitir o atestado de saúde ocupacional, bem como os médicos examinadores, porém ele tem que colocar a relação desses médicos aí no PCM-SHO. Elaborar o relatório analítico anual com as informações. Reavaliar riscos em caso de inconsistências. Quando ele perceber algo estranho, reavaliar, pedir para o engenheiro de segurança que elaborou o PGR reavaliar. Informar sobre exposições excessivas. Às vezes está chegando lá funcionário com algum tipo de problema, o PGR não detectou aquela exposição, então o engenheiro tem que reavaliar aquele risco. Então essa comunicação entre médico do trabalho, engenheiros, técnicos, o SESM tem que trabalhar de forma integrada. Então quais os 5 tipos de exames médico-ocupacionais que nós temos hoje? O primeiro é o exame admissional, que é o exame realizado antes que o empregado assuma as suas atividades. O exame periódico, que pode ser anual, de acordo com o risco, né? De acordo com o PCM-SHO, a periodicidade dele, o médico determina no PCM-SHO, ou pode ser bienal também esses exames. Intervalos podem variar a critério do médico do trabalho. O exame de retorno ao trabalho, ou seja, obrigatório após a ausência aí do colaborador superior aí a 15 dias, tá? A mudança de risco também. Antes era o exame mudança de função, agora é mudança de risco.
é realizado antes da mudança de função do setor que implique novos riscos. Ou seja, se eu trabalho na produção e vou mudar, por exemplo, para a área da logística, a minha função é operador de produção, eu vou ser operador de logística. Se o risco é diferente, aí eu vou fazer o exame de mudança de risco. Antigamente era o exame de mudança de função, tá? Então agora é o exame de mudança de risco. É muito importante. Quando tem a mudança de risco, eu tenho que fazer o exame. Se não tem mudança, se os riscos são iguais, eu não preciso mais fazer um novo ASO. E tem o exame demissional, que é até 10 dias após o término, né, do colaborador, ele tem que fazer o exame demissional quando ele sai da empresa. É importante, né, é obrigatório fazer. Os exames complementares de periodicidades, tem a questão, né, além do exame clínico, que é a avaliação da anamnese ali do médico do trabalho, tem os exames complementares. Então, como que define esses exames complementares? Através do levantamento preliminar do PGR, que indica as medidas imediatas, né? Aí a exposição aos níveis de riscos aí de acordo com a NR9, a classificação dos riscos aí dentro do PGR, que vai mandar para o PCMSO essas informações, e o médico vai definir quais exames de acordo com cada risco, ok? Então, é importante, quando vai fazer exames de laboratório, esses laboratórios devem ser credenciados, os procedimentos padronizados de coleta, transporte e análise tem que ter todo um procedimento. A interpretação, conforme os anexos aí da NR7 também, tem que seguir esse padrão. Então, quando nós falamos, por exemplo, de momento da coleta, deve seguir o que é determinado no quadro 1 e 2 do anexo 1 do PCMSO NR7. Qual que é o objetivo? Temos que garantir que a amostra seja representativa da real exposição do empregado ao agente nocivo. Tudo isso, gente, quando nós falamos dos exames admissional, demissional, periódico, clínicos e complementares, é para emissão do quê? Do atestado de saúde ocupacional, que é um documento emitido pelo médico após o exame clínico ocupacional comprovando a disponibilidade do empregado. Ou seja, eu tenho que ter o ASO em forma digital, que eu posso mandar para a empresa e para o colaborador. Se o colaborador solicitar, a empresa tem que imprimir para o colaborador ter ali a cópia dele, mas hoje é muito comum você mandar por e-mail, pelo WhatsApp do colaborador, o atestado de saúde ocupacional. Quais as informações obrigatórias que tem que ter no ASO? Razão social e CNPJ da empresa, ou KEPF da organização, tem empresa que tem KEPF, tem empresa que tem CNPJ, o nome completo de quem está fazendo o exame, o CPF, tem que ter ali a função que a pessoa vai exercer, a descrição dos perigos e riscos identificados no PGR, tem que estar no PCMSO, a indicação e a data dos exames clínicos e também complementares, tem que estar a data de cada exame lá no PCMSO, os clínicos e o clínico e o complementar, o nome e o registro do médico responsável pelo PCMSO, a data, registro e assinatura do médico examinador. Então, são 2 médicos que tem que estar no PCMSO, o coordenador do PCMSO e também o médico que examinou aquele colaborador. Okay? Então, o médico para examinar é o médico clínico. Não precisa de ser um médico do trabalho. O médico do trabalho é o responsável pelos documentos. Pode ser o médico do trabalho também que examine, mas o médico clínico, ele pode fazer o exame sim para liberar o colaborador. E a definição de resultado, apto ou inapto. Para a função especificada, então o colaborador ele vai estar apto ou inapto. Então eu tenho que incluir alguma restrição ou aptidão, por exemplo, para atividades especiais, tem que estar descrito no ASO. Se o colaborador vai fazer atividade em altura, tem que estar lá apto para trabalhar em altura. Ou se vai fazer atividade de espaço confinado, apto para trabalhar em espaço confinado. Então isso vai fazer com que eu tenha uma boa gestão de documentação e de prontuários. Então é importante ressaltar a questão do prontuário médico. É no mínimo 20 anos, o tempo mínimo aí de guarda pela organização após o desligamento do funcionário. O médico responsável pelo PCMSO pode ser em meio eletrônico, então o médico que tem essa responsabilidade do prontuário. Quando vai se fazer uma transferência, é obrigatória a transferência formal em caso de substituição do médico responsável, então tem que fazer essa transferência formal. O relatório analítico anual é obrigatório, é um relatório analítico dos exames que a empresa fez durante o ano, é o número de exames clínicos realizados, eu tenho que ter dentro do relatório, as estatísticas dos resultados anormais por setor, por função,
Informações sobre CAT emitida dentro do relatório analítico, número e tipo de exames complementares que foram realizados, incidências de doenças relacionadas aí ao trabalho, tem que estar também dentro do relatório analítico, e análise comparativa com o relatório anterior, tem que ter uma análise. Então, essa apresentação e essa discussão deve ser discutido também quando a gente apresenta o PCMSO, o PGR, o relatório analítico. É fundamental a discussão com o responsável pelo setor de segurança e saúde. O SESMIT tem que conversar. Se for uma empresa consultoria, conversar com a direção da empresa sobre esses resultados. Incluir a CIPA. A CIPA tem que receber esses documentos para adoção de medidas preventivas aí durante a sua gestão. Algumas situações especiais que vão gerar ali algumas condutas obrigatórias. Por exemplo, em caso de doença relacionada ao trabalho. Primeiro, a CAT tem que ser emitida, a comunicação de acidente de trabalho deve ser emitida imediatamente. A questão do afastamento, afastar o empregado da situação do risco do trabalho quando necessário. Então isso a empresa tem que acompanhar, tem que ter a figura do médico do trabalho acompanhando esse colaborador que teve uma doença relacionada ao trabalho. A questão da previdência social, encaminhar se o afastamento do funcionário for superior a 15 dias para avaliação. E a reavaliação do PGR tem que acontecer. Reavaliar os riscos ocupacionais e medidas de prevenção pertinentes. Então, quando tem uma doença relacionada ao trabalho, eu tenho que, de fato, revisar meus documentos. Porque se aconteceu aquela doença, é porque alguma barreira foi furada. Alguma medida de prevenção foi furada. Então, é importante ter essa gestão. Algumas adaptações para empresas do segmento MEI, ME e EPP. Quem que se enquadra com relação ao programa de controle médio de saúde ocupacional? O MEI, o microempreendedor individual. O ME, risco 1 e 2 até 25 empregados. O EPP, risco 3 e 4 até 10 empregados. Desde que desobrigadas a elaborar o PCMSO. Ou seja, a empresa tem que consultar para ver onde ela está enquadrada, buscar uma ajuda especializada para saber das suas obrigações. Tá? Então, por exemplo, o que permanece para essas empresas? Exame admissional, todas têm que fazer. Exame demissional, o periódico a cada 2 anos e a emissão do atestado de saúde ocupacional. Tá? Então, as adaptações para o MEI, para o ME e para o EPP. Então, as empresas que é MEI, né, que só tem um funcionário ali, não precisa de elaborar o documento formal, não precisa de elaborar o relatório analítico. O ME, grau de risco 1 e 2 até 25 empregados, também não precisa. O EPP, risco 3 e 4 até 10 funcionários, também não precisa. Então, desde que é desobrigado de elaborar o PCMSO conforme a NR1. Então, tem que seguir a NR1 e buscar uma ajuda especializada. Então, um procedimento obrigatório é que a organização deve informar o médico ou serviço de saúde que está dispensado do PCMSO e que a função não apresenta riscos ocupacionais, certo? Eu recomendo a todas as empresas elaborar o PCMSO, mesmo que a norma não pede. Por quê? Às vezes a empresa é grau de risco pequeno, é uma empresa ME, mas o colaborador vai fazer atividade em locais que tem risco físico, químico, biológico. Então, se é uma empresa administrativa que não tem risco, mesmo que não tenha essa exposição, por que não fazer o PGR e o PCMSO? Vai ser mais fácil, mais simples, mandar um profissional para avaliar. Às vezes ele consegue, de forma efetiva, ajudar em alguma observação importante ali dentro da empresa. Então, por isso que eu recomendo que todas as empresas façam, mesmo que a lei não obrigue. Por quê? Pensando de forma preventiva, pensando de forma ativa, isso vai facilitar bastante o trabalho aí das empresas e das organizações. Ok? Pessoal, quiser fazer perguntas, tirar dúvidas, estamos à disposição. Falamos hoje sobre a NR9 e também a NR7, Programa de Controle Médico Saúde Ocupacional, e falamos sobre também os riscos físicos, químicos e biológicos aí dentro das empresas, né? Essa questão das avaliações ambientais, que é de fundamental importância para as organizações. Pessoal que está entrando aí, hoje, dia 31 de dezembro de 2025,
Falando aí sobre segurança do trabalho, hoje num horário diferente, mas mais tarde também vai ser complicado. Como o compromisso nosso é fazer live aqui no TikTok todos os dias, nós não podemos deixar de fazer hoje, deixar de fazer amanhã. Ok? O Bruno está perguntando, no caso técnico de segurança, ele faz a perícia, como funciona, Márcio? Veja bem, o técnico de segurança, ele pode atuar como assistente técnico, tá? Assistente técnico, ele pode atuar, desde que ele, né, tenha proficiência, faça um treinamento para entender um pouco mais, mas ele pode atuar assim como assistente técnico da empresa e acompanhar as perícias. Ele não pode ser perito do juízo, por exemplo, porque o perito do juízo é uma pessoa que vai ter ali uma formação de engenharia de segurança ou o próprio médico do trabalho. Ok? Mas ele pode atuar como assistente técnico. É importante buscar um treinamento, né, uma especialização para você ajudar a empresa numa perícia, por exemplo. Então, quando o funcionário leva a empresa na justiça, você vai ter que ter ali os documentos necessários, saber separar os documentos, saber conversar com o perito, mostrar para ele essa questão aí das avaliações, dos documentos legais, das fichas de registro de EPI do funcionário, das listas de presença em treinamento. Então é importante entender